exaltado, Senhor, se exaltado. Assim fazemos, exaltamos o Teu nome, em o nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o Deus de Israel, o Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos escolheu, nós que não éramos povo, fomos feitos seu povo, enxertados na sua oliveira, nações, povos e línguas, todos redimidos pela sua graça, pela sua bondade, pela sua misericórdia. No próximo mês, nós do Diante do Trono estaremos realizando uma gravação em Jerusalém, em Israel, e nesta noite queremos adorar ao Senhor com algumas das canções. Você pode erguer as suas mãos e exaltar e adorar, engrandecer o Deus de Israel. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Shema nosso Deus é o único Senhor. José, que teve forças para perdoar a seus irmãos. Como Moisés, eu vou marchar e o mar se abrirá. Como Miriam, do outro lado vou dançar. Como Josué, bem alto vou gritar. Tu és tremendo, tu és tremendo, tu és tremendo, todo poderoso Deus. Tu és tremendo, tu és tremendo.
Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la. Sha-la-la-la-la-la-la. Essa é a casa de Deus, a casa do nosso Pai. E assim, assentados como estamos, meus irmãos, eu queria convidá-los a abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses. Colossenses, capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. E se você vir alguma pessoa do seu lado sem a Bíblia, compartilhe a sua Bíblia com a pessoa. Assim todos poderão acompanhar a leitura da Bíblia e poderão tirar maior proveito desse momento. Colossenses capítulo 2, e nós vamos ler dos versos 13 ao 15. Colossenses 2, de 13 a 15. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Pai, a Tua palavra está aberta diante de todos nós. E que agora o nosso coração e a nossa mente estejam abertos para a palavra do Senhor. Ajuda-nos a entendê-la, para que sejamos, ó Deus, nessa noite transformados pelo poder que a palavra do Senhor tem. Não permita, Pai, que o inimigo consiga tirar a atenção de qualquer pessoa que esteja aqui ou nos acompanhando pela Rede Super. Não permita, Senhor, que todos estejamos atentos à Tua palavra, à Tua voz. Pela Tua palavra, ó Deus, é que vivemos. Por isso, fala conosco. Quebra cadeias nessa noite. Transforma pessoas. Traz liberdade aos que estão presos. Pai, faz aquilo que apraz ao Senhor fazer. Traz salvação. Conceda-nos a graça. O favor de experimentarmos nessa noite de transformação na nossa vida e na nossa casa, em o nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esses versículos que nós lemos, eles buscam responder a seguinte pergunta: eu sou crente, o que é que aconteceu comigo? E agora, o que é que eu faço? Eu sou crente, eu me converti. E aí o que é que aconteceu? O que é que eu faço a partir daqui? Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós nos convertemos, nós não chegamos ao fim da jornada, não. Quando nós nos convertemos, nós estamos iniciando a nossa jornada, a nossa nova vida em Cristo. A conversão não é o fim, é o começo de uma nova vida, o começo de uma nova caminhada. Há um livro que é um livro espetacular, e que fala dessa caminhada do cristão, desde o momento em que ele se encontra com Jesus e a partir desse momento em que ele se encontra com Jesus. É um livro muito antigo,
foi escrito no século 17, então eu imagino que ninguém aqui tinha nascido ainda. Ainda não tínhamos nascido. No século 17, um homem chamado John Bunyan escreveu um livro com o título O Peregrino. E esse livro continua sendo publicado até o dia de hoje. E se você quiser saber como comprar um bom livro, basta você olhar quantas edições esse livro já teve e desde quando ele está sendo editado. Geralmente as coisas boas continuam sendo reeditadas por anos e anos e anos e séculos para frente. E esse é um livro assim. E conta um pouco dessa caminhada do cristão, dessa nova vida em Cristo. Esses versículos falam sobre isso. Esses versículos nos falam sobre a nova vida em Jesus. E daí? O que aconteceu comigo? E como eu devo viver depois do meu encontro com Jesus? As primeiras palavras que Paulo nos apresenta aqui, nos falam dessa ação de Deus em nosso favor. Paulo diz assim, versículo 13, olha aí, quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da vossa carne, da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. A Bíblia nos diz que Deus nos amou, Ele veio ao nosso encontro, Ele nos vivificou, nos salvou, quando nós estávamos mortos em nossos pecados e na incircuncisão da nossa carne. Morte aqui nesse texto significa o lugar onde nós nos encontrávamos quando Deus nos salvou. Morte aqui não tem a ver com morte física, com o fato da pessoa estar 7 palmos debaixo da terra. Não, morte aqui fala de um lugar, fala de um estado, fala de uma condição em que essa pessoa se encontrava quando Deus veio ao encontro dela. Quando Deus veio ao nosso encontro, ao encontro de todos nós estávamos nesse lugar chamado morte, onde o pecado dominava, onde o pecado nos controlava. Nós fazíamos parte de um outro império, ainda que nós não tivéssemos consciência disso. Nós éramos inimigos de Deus. Isso não significa necessariamente que nós blasfemávamos contra o nome de Deus, não necessariamente isso. Mas significa sim que eu e você vivíamos de uma maneira completamente contrária à palavra de Deus, à vontade de Deus. Nós não vivíamos debaixo do domínio de Deus, vivíamos sim debaixo do domínio do pecado. Éramos controlados pelos desejos do nosso coração, éramos controlados pelos desejos do mundo, éramos empurrados para fazer toda sorte de coisas das quais nos envergonhamos hoje. Estávamos debaixo de um domínio. Alguns estavam debaixo do domínio das drogas, quando Deus veio e os amou e os salvou. Outros eram controlados pela embriaguez. Ainda outros eram controlados pela vaidade. Outras pessoas estavam debaixo do domínio do egoísmo. Ainda outras pessoas debaixo do domínio da ira quando foram alcançadas por Deus. Outras pessoas estavam sendo controladas pela amargura, um coração cheio de rancor e doente, quando Deus veio e as amou e as libertou daquela condição. Outras pessoas estavam debaixo do domínio da impureza sexual, outras da luxúria, outras debaixo do domínio da feitiçaria, outras pessoas debaixo da idolatria, presas, escravizadas, amarradas, quando Deus veio ao encontro delas, amando-as, falando ao coração delas e libertando-as dessas prisões. Enquanto nós nos destruímos a nós mesmos, enquanto nós destruímos outras pessoas com a nossa maneira de viver, Deus agiu, Deus nos amou, Deus veio ao nosso encontro, Deus falou ao nosso coração, Deus quebrou essas amarras, Deus nos arrancou daquele império de escravidão e nos transportou para o reino do Filho amado dele. Quando estávamos mortos, diz Paulo, onde estávamos debaixo do domínio do pecado, da incircuncisão da carne, Deus veio ao nosso encontro, Ele tomou a iniciativa, Ele foi atrás de nós, Ele nos salvou, Ele nos vivificou. É a ação de Deus, foi Deus quem fez isso, Ele nos alcançou. E aí?
O que isso significa? E Paulo nos fala de pelo menos duas realidades. Ele nos fala que a nossa nova vida em Cristo, isso que Deus fez conosco, esse arrancar de Deus, em que Deus nos arrancou de um lugar onde éramos dominados pelo pecado, pela ira, ou ódio, ou embriaguez, ou idolatria. Deus nos arrancou desse lugar e nos colocou em outro lugar. E nos chamou para caminhar uma vida nova, uma vida diferente. E aí você se pergunta, e daí? O que na realidade aconteceu? Paulo fala sobre isso aqui. Paulo nos diz que a nossa nova vida em Jesus nos dá pelo menos duas garantias. Temos duas garantias. Deus nos garante duas realidades nessa nossa nova vida em Jesus. A primeira é que essa nova vida em Jesus nos garante a vitória sobre o pecado, sobre o escrito de dívida, sobre as dívidas que eram contra nós. Paulo diz assim: porque fomos vivificados em Cristo, olha aí na sua Bíblia, Ele nos perdoou, Deus nos perdoou todas as nossas transgressões, e Ele cancelou a escrita de dívida, versículo 14, que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. A ideia desse texto, que Paulo está dizendo aqui, é a de um livro no qual foram escritos todos os nossos pecados. O islamismo tem uma ideia muito interessante a esse respeito. Os muçulmanos entendem que sobre o ombro deles, no ombro, tem um anjo, e esse anjo fica escrevendo tudo aquilo que eles fazem de bom. E no outro ombro tem um outro anjo escrevendo tudo aquilo que eles fazem de ruim. Então, se você tiver a oportunidade de ir a um país islâmico alguma vez, observe atentamente. Eles geralmente andam, e se eles fazem alguma coisa boa, de uma maneira assim muito, muito sutil, eles dão uma olhadinha para o lado. Tipo dizendo para o anjo: anota aí, eu fiz uma coisa boa. É verdade, eles fazem exatamente isso. Quando eles ajudam alguém, eles dão uma olhadinha para o lado. Sim, sutil, tipo, anota aí, eu fiz uma coisa boa. Por quê? Porque eles acreditam que no final da vida, eles vão estar diante de uma balança, e nessa balança haverá dois pratos. Um prato onde vão ser pesadas as boas ações, e um outro prato onde serão pesadas as ações ruins. E as pessoas serão salvas se o prato onde estiverem as boas ações pesarem mais. Essa é uma ideia muito comum. Muitas pessoas vivem de acordo com essa ideia da balança. Elas imaginam que se elas fizerem coisas boas, pode ser até que elas não deem uma olhadinha para o lado para dizer: anjo, anota aí. Mas elas permanecem com essa ideia: se eu fizer coisas boas, no final, o prato das coisas boas vai pesar mais, e eu vou ser salvo. Mas por incrível, meus irmãos, nem mesmo os muçulmanos acreditam que poderão ser salvos pelas coisas boas. E nós sabemos que por coisas boas que fazemos, não seremos salvos. O que está por detrás desse texto não é bem a ideia da balança, porque essa é uma ideia islâmica, mas o que está por detrás desse texto era uma ideia que as pessoas para as quais Paulo escreveu, elas tinham em mente. E é uma ideia bíblica. Elas entendiam que diante de Deus existe um acusador, e que esse acusador, ele fica diante de Deus, e esse acusador tem um escrito, um livro nas mãos, e ele fica diante de Deus apresentando esse livro e as acusações a nosso respeito. Ele fica diante de Deus acusando-nos dia e noite com esse livro aberto, dizendo: pela lei,
fulano precisa ser punido. Ele precisa ser condenado, porque ele pecou, ele mentiu. Pela lei, e esse acusador permanece diante de Deus dizendo: Beltrano precisa ser punido. Ele pecou, ele se envolveu em adultério, ele tem que ser punido, ele tem que morrer. Pela lei, aquela mulher, ela precisa ser punida, ela pecou, ela não compartilhou com os outros o que ela tinha, ela foi extremamente egoísta. Dia e noite, esse acusador fica diante de Deus dizendo: pela lei ele tem que morrer, pela lei ele tem que ser punido, pela lei ele tem que ser condenado, com um livro aberto, e nesse livro os escritos dos nossos pecados, nesse livro escritas as nossas dívidas, nesse livro estão escritas as nossas transgressões. Aquele dia em que você, casado, saiu de casa e brigou com a sua esposa e usou as palavras mais baixas com a sua esposa, ele vai lá e anotou. Ele xingou a esposa, não teve amor, foi cheio de ódio, tem que ser punido. Naquele dia em que você cedeu com o seu filho, ele vai lá e escreve nesse escrito de dívida: ela tratou com ira e com irritação com o filho, tem que ser punida. Naquele dia lá na escola em que você colou na prova e você escreveu ali aquilo que você não sabia, você colou, você pegou a ideia do outro e disse: essa ideia é minha, e você sabe que não era, você pegou de outra pessoa. O acusador escreve lá e diz: naquele dia ele colou na prova, ele disse que a ideia era dele, enganou o professor, tem que ser punido. Aquele dia que você estava lá no seu serviço e você de repente ficou encantado com uma pessoa, um homem, uma mulher, e o seu coração se deixou envolver e você ficou cheio de ideias, o acusador está ali escrevendo nesse escrito de dívidas: aquele dia, fulano, ele cometeu adultério com os olhos, ele olhou com intenção impura para aquela pessoa, e ele vai escrevendo isso no livro, e vai dizendo: pela lei essa pessoa tem que ser punida. E esse é o contexto em cima do qual Paulo está trabalhando aqui em Colossenses. Mas Paulo está dizendo aqui que aquele que está em Cristo, quando a pessoa está em Cristo, quando a pessoa é vivificada com Cristo, Deus cancela esse escrito de dívida que era contra nós. Deus toma esse livro da mão do acusador e Deus joga uma tinta nesse livro de maneira tal que ninguém consiga mais ler o que está escrito nesse livro. E não somente isso, Deus pega esse livro que está manchado com essa tinta que é o sangue de Jesus, e Deus prega esse livro na cruz do Calvário. Como assim? O que isso significa? O que Paulo diz? Ele cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária, ele a removeu pregando-a na cruz. Deus não somente toma esse livro com esse escrito de dívidas, joga essa tinta em cima de maneira tal que ninguém consiga ler, mas ele pega esse livro coberto por essa tinta e prega na cruz. O que isso significa? Quando uma pessoa era condenada, os romanos, do Império Romano, eles pegavam o escrito de dívida desse condenado e pregavam esse escrito de dívidas desse condenado na cruz, em cima da cabeça dele, e diziam assim: essa pessoa, ela foi crucificada para pagar esse escrito de dívidas. Assim, meus irmãos, quando Jesus morreu na cruz, Deus pegou esse nosso escrito de dívidas e pregou ali e disse: está pago. Jesus foi condenado por causa do nosso escrito de dívidas.
aquele escrito de dívidas com a tinta por cima dele, Deus ainda prega e coloca na cruz, e Jesus foi condenado por causa desse escrito de dívidas, que era meu e era seu, e ali Jesus disse: está pago, está consumado, não tem mais dívida para essa pessoa, acabou, ele está livre. Portanto, quando o acusador vem, e ele vem, de tempos em tempos, ele surge como que sussurrando nos nossos ouvidos. Quando ele vem, e tenta nos oprimir com culpa por alguma coisa que tenhamos feito, tenta nos oprimir com alguma condenação por causa de algo que tenhamos feito, nós podemos dizer para ele e para todos: esse escrito de dívidas já foi pregado lá na cruz, foi pago. A nova vida em Jesus nos garante a vitória contra as dívidas. Não temos mais que pagar. Por isso é um engano aquela ação de pessoas que imaginam: eu tenho que pagar uma penitência. Essas pessoas que imaginam que precisam fazer alguma coisa a mais, e que vivem debaixo de culpa, e aí pensam: eu tenho que me lavar, eu tenho que me limpar, eu tenho que sofrer mesmo, porque eu fiz tantas coisas erradas, eu preciso pagar pelo que eu fiz. E as pessoas que se submetem a essa pressão e essa opressão, essas pessoas, elas precisam voltar os olhos para a palavra de Deus, para entenderem que elas não mais precisam pagar, porque Jesus já fez o que elas não poderiam fazer. Não existe lugar na caminhada com Cristo, nessa nova caminhada com Cristo, para penitências. Não existe lugar para a nossa nova caminhada com Cristo, para uma vida de opressão debaixo de culpa. Não existe lugar nessa nossa nova caminhada com Cristo para uma vida debaixo de condenação esmagada. Não existe, porque a vitória de Jesus na cruz nos garantiu o perdão das nossas dívidas. Isso é garantia. Não existem mais dívidas. Elas foram pagas. Sim, você as reconhece. Você não ignora as suas dívidas. Os nossos pecados nós não os ignoramos. Nós reconhecemos, sim. Quando pecamos, reconhecemos: pequei. Quando o acusador vem nos acusar, nós podemos dizer: sim, pequei. Mas esse escrito de dívida já foi pago. Não existe mais. Nessa nova caminhada com Jesus, meus irmãos, somos chamados a caminhar com paz, com essa liberdade de que não existe mais dívida pesando sobre nós. O seu passado, a sua história lá de trás, o sangue de Jesus já apagou. Acabou. Não mais debaixo de culpa, não mais debaixo de condenação. Mas não somente isso. A nossa nova vida em Jesus não nos garante apenas a vitória sobre essas dívidas que são colocadas sobre nós através de acusações do inimigo. Nós não temos vitória apenas sobre isso, mas temos vitória também sobre os demônios. Paulo diz assim no versículo 15: e tendo despojado
os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Precisamos entender que a autoridade que os demônios exerciam sobre as nossas vidas, essa autoridade estava apoiada nesse escrito de dívidas que era contra nós. Eles atuavam com liberdade na vida das pessoas e atuam por causa desse livro que carregam nas mãos, dizendo: tem que ser punido. E usavam esse escrito de dívida para tentar trazer domínio e controle. Mas esse escrito de dívidas já foi pago. Portanto, os demônios já não têm mais autoridade sobre a vida daqueles que estão em Jesus. Se antes você vivia debaixo de medo por causa desses espíritos malignos, hoje você não mais precisa ter medo deles, porque eles não mais têm autoridade sobre a sua vida, não tem mais autoridade sobre a sua casa que está em Jesus. Deus não somente tirou a autoridade que estava sobre eles, mas Deus os expôs à vergonha pública. Um dos grilhões mais pesados que aprisiona pessoas ao redor do mundo é o grilhão do medo. Muitas pessoas fazem sacrifícios, não porque essas pessoas adoram aqueles espíritos malignos, mas porque elas têm medo do que lhes pode acontecer. Elas permanecem escravizadas no medo. Vivem atormentadas pelo medo. Mas é tão maravilhoso quando o Evangelho chega na vida dessas pessoas e nesses lugares. Uma das primeiras reações dessas pessoas, que antes viviam debaixo do medo e que recebem o Evangelho, é a alegria. O medo vai embora. Elas sabem que aqueles espíritos não mais podem atormentá-las, não podem mais controlar a vida delas, não podem mais exigir delas coisa nenhuma, porque o Senhor Jesus, que pagou o preço pela vida delas na cruz do Calvário, venceu os principados e as potestades, venceu todos os demônios e os expôs ao desprezo, à vergonha pública. Portanto, o Senhor não tira de sobre nós apenas a culpa, mas Ele tira de sobre nós o medo. O medo. Essa é uma garantia, esse é um desdobramento da nova vida em Jesus. Não andamos mais debaixo de culpa, não fazemos mais nada por causa da culpa, não fazemos mais nada porque somos condenados a fazer e viver daquela maneira para sempre. Não somos empurrados para viver uma vida de tal maneira porque outros nos culpam, não. E muito menos vivemos a vida por causa do medo. Não fazemos nada porque temos medo, não. Um dos desdobramentos da nova vida em Jesus é a paz, a libertação da culpa e do medo. Por isso que o crente não tem medo de morrer. Não tem, porque Jesus venceu aquele que tinha o poder da morte, o diabo. Não tem medo. Aquele medo foi embora. Isso é garantia da nova vida em Jesus. Isso aconteceu. Porque naquele dia, Jesus, ao ser pregado na cruz, teve pregada sobre a cabeça dele o nosso escrito de dívidas. E quando Deus nos chamou, quando Deus nos alcançou, sim, Deus pegou esse escrito de dívidas da mão do acusador,
que trazia sobre nós culpa e medo e pregou ali na cruz. Somos livres. Somos livres. Somos livres hoje, meus irmãos. Livres. Livres. Está consumado, disse Jesus. Está pago. Não devemos mais nada a não ser o amor. Só o amor. O amor com o qual fomos amados. Amados primeiro. Isso é tão maravilhoso. Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando estávamos mortos nos pecados, éramos inimigos de Deus, Ele nos amou e nos vivificou. Meus irmãos, se você vivia debaixo do medo, você pode dizer para esses que lhe traziam medo: você não mais tem autoridade sobre a minha vida, a dívida foi paga. Você tem que fazer isso, porque senão, eu não tenho o que fazer. Eu não vivo mais acuado pelo medo, a dívida foi paga. Se você não fizer isso, eu vou contar para todo mundo. Você vai dizer: eu não vou viver mais debaixo de culpa, a dívida foi paga. Está consumado. Essa vida de liberdade, essa vida de paz, é o resultado e um desdobramento da nossa nova vida em Jesus. Eu não sei se você já entregou a sua vida a Jesus, mas não vai existir paz, vitória sobre o medo ou sobre a culpa, se você não disser sim ao convite de Deus. Sim ao chamado de Deus. E quando nós somos salvos, quando o nosso coração é mudado, muitas coisas mudam na nossa caminhada. Muda o nosso relacionamento com o cônjuge, muda o nosso relacionamento com os filhos, muda o nosso relacionamento com as outras pessoas, muda a nossa relação no trabalho, muda tudo. Muda a nossa relação com o dinheiro, muda tudo. O nosso coração fica tão grato, tão cheio de amor ao Senhor. E uma das expressões da gratidão no nosso coração pelo nosso amor ao Senhor, porque a dívida foi paga, é essa, da entrega dos nossos dízimos e das nossas ofertas. O dinheiro não nos domina mais. Não, o Senhor é que nos domina. Ele é que nos controla. É Ele. Quando tudo foi pago, quando o escrito de dívida que constava de ordenanças foi pregado na cruz, fomos livres, fomos tornados livres. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor é maravilhoso. E ainda nos dá o privilégio de sermos cooperadores dEle. Uau! Na verdade, isso é tão pouco. Deus não nos pede só isso. Ele nos pede isso, mas pede muito mais. Pede tudo. A nós mesmos. Essa é como que uma pedra de toque. Uma expressão da nossa gratidão a Deus, para dizer para Ele: tudo é teu. O Senhor já pagou a minha dívida. Estou livre. O
que eu poderia dar ao Senhor? O quê? E graças a Deus podemos fazer isso. Isso também, não somente isso, mas também entregar ao Senhor as nossas ofertas e dízimos. Eu queria que você se preparasse nesse momento. Feche os seus olhos e prepare-se para esse momento. Não é só isso, mas é isso também. É isso também. Obrigado a Deus, porque o Senhor nos livrou da culpa, o Senhor nos livrou do medo. A culpa e o medo não nos dominam mais, não nos controlam mais. Não vivemos empurrados pela culpa nem pelo medo, não fazemos nada e não precisamos fazer nada por causa de um peso de culpa ou de medo. Obrigado, muito obrigado. E obrigado também, ó Deus, pelo privilégio que temos de com gratidão no nosso coração, entregar-te os nossos dízimos e as nossas ofertas. Obrigado porque podemos fazer isso, e fazemos com alegria. Obrigado, Senhor. Receba essa nossa expressão de gratidão, porque o Senhor nos faz saber mais uma vez que tudo está pago. Jesus pagou. Obrigado. Te bendizemos no nome de Jesus. Amém.
fechasse os seus olhos nesse momento, você ouviu a palavra de Deus. Jesus veio ao mundo para cancelar o escrito de dívidas, que nos era prejudicial, que constava de ordenanças contra nós. Ele veio para isso. Mas é necessário que você receba o que Ele está dando para você. Ele não vai forçá-lo a receber. Você precisa espontaneamente receber o presente que Ele quer te dar. Mas como? Como? Você precisa abrir o seu coração. Você precisa dizer: Jesus, entra na minha vida. E você que estava longe do caminho do Senhor, você precisa dizer: Senhor, eu estou voltando, eu volto agora. Você precisa receber. Só você pode tomar essa decisão. Ninguém pode tomá-la por você. Ninguém. Ninguém. Se você deseja entregar a sua vida a Jesus, ou se você deseja voltar para Jesus, eu quero orar por você. E para tanto eu peço que aí no seu lugar você levante bem alto uma de suas mãos, para que eu possa ver a sua entrega, dizendo: eu quero que ore por mim, eu estou entregando a minha vida a Jesus. Pode levantar. Jesus abençoe, Jesus abençoe. Levante bem alto, não tenha medo. Jesus abençoe, 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 Jesus abençoe. Agora, sem constrangimento algum, você que levantou a sua mão, pegue as coisas no banco e venha até o altar. Venha aqui, pode vir. Venha, 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 queremos orar por você aqui. Enquanto isso, peço os diáconos para virem se organizarem, para receberem das mãos dos pastores os elementos da ceia. Mas venha, venha, pode sair do seu lugar, vem, vem, vem. É o tempo de Deus para você. É o tempo de Deus para você. Sim. Pode vir. Minha dor
assim que você receber, eu peço para que você se assente, para facilitar a distribuição dos elementos da ceia. A ceia é uma lembrança do que aconteceu ali naquela noite em que Jesus foi preso. Paulo, o mesmo que escreveu a carta aos Colossenses, ele escreve uma carta para a igreja de Corinto, lembrando-se daquela noite, na noite em que Jesus foi traído. E ele diz assim: recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Foi ali na cruz, quando ele sofreu a condenação por causa do nosso escrito de dívidas. É o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. O sangue derramado, estabelecendo uma nova aliança entre o homem e Deus, na nova vida. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. O momento da ceia é esse momento de nós nos lembrarmos do que Jesus fez. É o momento em que nos lembramos que o escrito que estava sobre Jesus era o meu e era o seu. Ele foi condenado, não por algum escrito de dívida que era contra ele, não. Era o meu e era o seu. E nos lembramos disso. Gratidão no nosso coração. Ele tomou o nosso lugar. Ele tomou. E o vinho nos lembra de que uma nova vida foi iniciada. É a nova aliança que é feita pelo sangue de Jesus. As alianças são feitas com sangue. Naquela época era assim. Lembram-nos do nosso novo caminhar com Ele, da remissão de pecados, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Ele derramou, os nossos pecados foram remidos, mas Ele estabeleceu uma nova aliança no sangue dEle. Quando tomamos a ceia, nós nos lembramos do que Jesus fez, livrando-nos da culpa, livrando-nos do peso do medo. Bendito seja o nome do Senhor. E vamos fazer isso até que o Senhor venha. Aí estaremos com Ele, celebrando as bodas do Cordeiro naquele dia. Quero convidá-lo a ficar de pé nesse momento. Obrigado a Deus. Obrigado por Jesus Cristo, que na cruz do Calvário se entregou por nós e disse: Tetelestai, está pago, está consumado. E nessa noite nos lembramos do que Jesus fez ao comermos do pão e bebermos do cálice. Lembramos que naquela noite de Jesus, da morte de Jesus, recebemos vida,
porque o escrito de dívida foi cancelado. Lembramos-nos disso com gratidão, Pai, em o nome de Jesus. Juntos, comamos o pão e bebamos o cálice e celebremos a vitória de Jesus. Ele é o Cordeiro de Deus. Adore-o. Que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Tetelestai, está consumado. Tetelestai, o preço foi pago. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Eu amo Jesus Cristo, único e suficiente Salvador, meu Salvador. Pai, oramos pelos nossos novos irmãos e irmãs. Pai, que eles experimentem essa liberdade, essa alegria em Jesus, a nova vida, livres da culpa e do medo por causa do sangue do Cordeiro. Abençoa-os, ó Deus, abençoa-os na nova vida que vivem. Abençoa a casa deles, abençoa esse novo tempo. Pai, ao virem aqui à frente, eles declaram que recebem Jesus, que proclamam Jesus na vida deles, que querem viver a nova vida. E assim, ó Deus, nós os recebemos, nós os abençoamos no nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Todos vocês que vieram aqui à frente, nós queremos que você conheça essa nova família que Deus dá a você. Essa família que um dia esteve lá daquele lado, debaixo da culpa, do medo, da opressão, mas que por causa do mesmo sangue, o sangue de Jesus, hoje vive livre. Vive livre. Eu quero apresentar a você a sua nova família. Eu vou contar até 3, e no 3 eu vou pedir a você que se vire, porque queremos dar as boas-vindas a você, proclamando o amor de Deus por você. Então vamos ficar de pé, vamos contar todos juntos? 1, 2, 3. Por favor, vire. Te ama.
vocês que vieram aqui à frente, por favor, nós queremos anotar o seu nome, o seu telefone, queremos manter contato com você, estar com você nessa nova caminhada. Então peço que por favor sigam os irmãos que estão aí de colete, para uma sala aqui à minha esquerda, que queremos ainda ter esse tempinho com vocês. Por favor, todos podem ir, todos podem ir, bendito seja o nome do Senhor. Enquanto eles estão a caminho, os nossos novos irmãos, lembrando que temos ali o nosso livro de número 311, você vai encontrar ali na tenda da bênção, e o nosso Atos hoje está aqui. Então vira para o seu irmão e diz assim: meu irmão, leia o boletim todinho. Pai, muito obrigado por essa noite, porque o Senhor nos lembrou do que Jesus fez por nós, e da nossa nova caminhada em Cristo, sem culpa e sem medo, livres por causa do sangue do Cordeiro. Obrigado a Deus, e que vivamos assim não somente essa noite, mas essa semana, este mês e toda a nossa vida até aquele momento em que encontraremos com Jesus nos ares. Oh Deus, que assim vivamos, e que essa seja a mensagem proclamada com a nossa boca e com o nosso viver, na nossa vida e na nossa casa, em nome de Jesus. E agora que a graça maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o nosso Pai, e a doce comunhão do Espírito Santo seja sobre a sua vida, meu irmão e minha irmã, e sobre todo o povo de Deus, espalhado pelas nações da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Então vamos celebrar. Eu sou Paula Maia e ao vivo daqui do Templo da Igreja Batista da Lagoinha, celebrando, adorando e recebendo muito dessa unção do Senhor, da palavra de Deus sendo ministrada ao nosso coração. Eu espero que tenha tocado o seu coração também. E se você não pôde estar aqui com a gente, celebrando, adorando, que você venha no próximo domingo às 10 horas da manhã celebrar com a gente. Continuamos aqui com a Ana Paula Valadão. Sobre as águas, fez as tempestades acalmar. Aquele que curou os doentes, demônios expulsou, pecadores perdoou. Ele se entregou para o mundo salvar. Ressuscitou.
Está